Fala galera, professor Pedro na área, fazendo um videozinho para comentar um assunto que remete aqui à universidade. Para quem não sabe, eu leciono na Federal da ABC. E aqui teve um probleminha que é o seguinte, a licitação nova para os ônibus que fazem o chamado fretado, ou seja, buscam alunos e professores e funcionários em pontos da região do ABC e trazem aqui para o campus tanto de São Bernardo como também o campus de Santo André, está ocorrendo, só que teve um porém. A princípio existe uma lei que impede que fretados particulares movimentem pessoas que não só apenas sentados, ou seja, eles precisam movimentar apenas pessoas sentadas e pessoas em pé. Implicaria numa não conformidade com a lei, o que eu acho um tremendo absurdo, dado que o poder público ele calciona e também licita empresas de transporte público para o grande transporte público para a grande massa da população e não tem nenhuma exigência de que precise trafegar em pé, exclusivamente sentado e não em pé. E esse é um problema puramente econômico, né? Porque se você precisa trafegar apenas com usuários em pé, o enésimo primeiro usuário de um ônibus que tenha apenas N lugares, ele sempre terá que esperar o próximo. Vamos pensar que é um horário que não tenha um próximo tão recente assim. Esse cara provavelmente vai ter um custo infinitamente superior por conta de uma lei e gostaria de utilizar o serviço em pé, mas inclusive não estaria colocando sua vida em risco, haja vista que inúmeras pessoas diariamente, milhões de pessoas diariamente trafegam no transporte público, tanto em pé quanto sentado, e a gente não ouve falar de tantos acidentes assim. Então não me parece ser uma lei muito inteligente e do ponto de vista econômico não faz o menor sentido. Até porque pessoas que não podem trafegar em pé por problemas óbvios, né, que sejam idade avançada ou alguma dificuldade de locomoção, têm os seus lugares respeitados, e eu acho que faz todo sentido todos os assentos dos ônibus serem preferenciais e não apenas uma pequena parte. Ponto. Daí começou-se uma discussão de como viabilizar essa frota de ônibus, né? Haja vista que pelo mesmo preço eles não conseguiriam manter um serviço onde todo mundo trafegasse sentado. E aí a ideia são as mais estapafúrdias possíveis, são ideias do tipo, vamos limitar então o tráfego desse ônibus apenas entre os campi, ou seja, levar e trazer pessoas de uma porta de campi a outro, só que, por exemplo, na porta do campo Santo André, São Bernardo, você tem um vazio demográfico grande e que as pessoas precisam andar pelo menos 500 metros, e existe um curso noturno importante, com um público feminino também não desprezível, ou seja, um público feminino importante, e esse é um público que tem uma fragilidade maior no sentido de serem alvos de violência, inclusive não apenas violência, quanto patrimônio, sim, contra a vida e sua constituição física, que são crimes hediondos, crimes que eu nem quero citar aqui, mas elas correm esse risco e estão com muita preocupação. A partir daí, então, você começa a notar que a universidade, quando há um enxugamento de recursos, parece voltar para suas faculdades anteriores, né? Ou seja, protegendo apenas uma pequena parcela de pessoas afortunadas, porque não precisam utilizar o ônibus, e deixando grande parte do seu público carente sem o verdadeiro guarnecimento das suas capacidades plenas de exercer o seu direito de estudar. E aí ninguém até agora levantou a hipótese de simplesmente cobrar um estacionamento por cada carro que entra na instituição, seja o reitor, o professor ou o aluno, e que seja um preço módico de R$5, mas eu vejo aqui que tem, por exemplo, para mais de 1000 vagas, né, só em um campus, no outro campus deve ter outras 1000 ou tantas 1000 ou 2000 vagas, e utilizar esse recurso que geraria em torno de R$10.000 dia para custear esse serviço de fretado, inclusive utilizando empresas que poderiam inclusive ser terceirizadas. Não vejo por que não fazer contratos apenas de estilo Uber, né? Apenas na prestação do serviço just in time, sem ter uma obrigatoriedade legal de manter aquele vínculo,
dado que em períodos de baixa demanda, como férias e recesso, não faz o menor sentido manter um fretado, um contrato valendo, gerando um custo fixo, onde a demanda é puramente sazonal. Então é simples, né? Um problema que deveria ser utilizado uma noção econômica de retornos marginais decrescentes por exposição a um bem, né? E nesse caso, quem tem mais recursos, obviamente, tem um incremento marginal por esse recurso bem menor do que a pessoa com baixa renda. Então faz sentido econômico você transferir renda de quem tem mais para quem tem menos, dado que o nível de utilidade global iria subir. E além disso, você permite os indivíduos com renda mais baixa aproveitar seu potencial pleno acadêmico sem tolher a capacidade dos outros indivíduos, por exemplo, os indivíduos que tenham carros, de continuarem exercendo plenamente suas funções de aprendizagem e também de trabalho e ensino. Então, assim, a gente percebe claramente que, por mais que o discurso seja voltado para um discurso de ampliação de direitos, ampliação de garantias, uma vez que os recursos escassos acabem, fica bem claro que a posição de uma minoria acaba prevalecendo, e geralmente essa é uma minoria com recursos muito acima da média da população brasileira. Bom, esse é o meu recado, e quem quiser compartilhar ou acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade.